A série A Casa Deus Não Desistiu. Está falando sobre famílias. Projeto principal da parte de Deus. Na nossa igreja temos alguns princípios. O primeiro princípio é amar a Deus, amém? Em primeiro lugar, o que vem na nossa família, na nossa vida? Deus. Em segundo lugar, qual é a coluna? Família. Terceiro, igreja. Amém? Então, Deus, família e igreja. Que é isso? Mas você é louco de falar que a igreja vem representar, não, meu irmão. Se a tua família, se a tua intimidade com Deus não te gera uma família conectada com Ele, a gente está na igreja fraca. Então, a tua conexão com Deus vai gerar uma conexão familiar e a tua família fortalecida em Deus gera uma igreja forte. Amém? Essas são as colunas da nossa igreja, nossa base. Nós andamos por isso, nós caminhamos por isso. Não dá para perder a nossa casa enquanto a gente está na igreja. Tem muita casa sendo perdida por conta da igreja. Então, em primeiro lugar, vamos buscar a nossa casa, depois vamos servir da forma que Ele nos chamou para ser. Você diz um amém aí por isso? Glória a Deus. Abre comigo Gênesis. Facinho de abrir tua Bíblia. Primeiro livro, Gênesis capítulo 4. Eu quero ler contigo o versículo 25 e 26. A gente tem falado muito sobre essa família aqui. Hoje é o culto da família. A gente tem falado muito sobre essa casa em especial. Sobre essa família, a primeira família, Adão e Eva, seus filhos. E o clima tenso que foi. Imagina, meu irmão. Você que namora, você que é casado, você que começa esse tempo falando isso para você. Você, homem, imagina o clima que não estava na expulsão do homem e da mulher do Éden. Imagina a mulher olhando para Adão e falando assim: você não me protegeu. Imagina a mulher olhando para você: não, você me colocou a culpa diante de Deus, você me culpou, você culpou a Deus, você culpou todo mundo, mas não se responsabilizou. Você imagina o cenário, o climinha que estava, um olhando para o outro, sem falar nada, e o homem querendo culpar a mulher: você que me deu da fruta, você que pegou. Imagina. E esse casal, a gente percebe que esse casal, mesmo com esse climão, não se separou. Você que tem namorada, você que é casado, você sabe como é que é o ambiente quando a gente discorda das coisas. Alguém sabe disso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém já experimentou dizer assim para a esposa: não? Essa palavra não, assim. Gente, parece que o não machuca lá no íntimo da mulher. É uma coisa tremenda. Ei, Jesus, que crise. Eu quero ver contigo aí. Semana passada a gente falou um pouco sobre esse. Semana retrasada a gente falou um pouco sobre esse climão. Semana passada a gente falou sobre a decadência dos filhos. Primeiro assassinato, Caim e Abel. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o filho substituto. Amém? Abre comigo aí, Gênesis capítulo 4, 25. Adão, manda essa versão aqui, essa versão está meio complicada. Adão teve relações sexuais, vamos mudar para outro. E Adão tornou a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome, qual nome? Sete. Não é de 7 1 não, tá, gente? É 7 o nome do garoto. Porque, disse ela, Deus me deu um outro filho no lugar de Abel. Porquanto Caim o matou, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de quê? Enos. Então se começou a invocar o nome de quem? O nome de quem? O Senhor. Vai falar conosco nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Queremos a tua palavra de destino para a nossa vida. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz nos dando caminho, direção, a seguir os teus desígnios, viver os teus propósitos nessa terra que é tão passageira, Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém? Seu tema nessa noite é: quando tudo parece perdido, Deus levanta um substituto. Filho do choro agora se torna pai da adoração. Filho do choro
Pai da adoração. Imagine por um instante, silêncio dentro daquela casa, o jardim agora já está no passado, o filho amado Abel, coitado, morto pelo seu próprio irmão Caim, o primogênito Caim, exilado, perdido, um fugitivo da própria história. Adão e Eva viveram algo que nenhum pai jamais havia experimentado. Perderam 2 filhos de uma só vez. Um para a morte e outro para a rebeldia. Um para a morte e outro para o exílio. E agora, a promessa de Gênesis 3, versículo 15, parece ameaçadora. Olha para aqui, filhão. Gênesis 3, versículo 15, diz assim, ó, da tua semente, olha só, nascerá aquele que esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, teu filho, um dos teus filhos, será aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas que semente, Deus? Que semente é essa? Se um morreu e o outro filho fugiu. Que cenário é esse que me cerca? E aqui nesse ponto que a história muda de verdade. Quando o homem acha que chegou no final, aí presta atenção, Deus diz assim, ó, eu ainda nem comecei. Talvez o cenário da sua vida seja exatamente esse, seu cenário familiar seja exatamente esse, de calamidade, pai contra filho, filho contra mãe, marido contra esposa, esposa contra marido, e o que ressoa no teu coração como um sino a replicar, e fala assim, ó, olha, acabou, o final chegou, a morte entrou. Mas é aqui que o cenário muda. Porque quando o homem acha que chegou ao fim, presta atenção, Deus diz assim, ó, eu ainda nem comecei sobre a tua vida, eu ainda nem comecei sobre a tua família, eu ainda nem comecei sobre o teu relacionamento, sobre a tua casa. Ainda há uma promessa de Deus gerada sobre a tua vida, ainda há uma promessa lançada dele sobre a tua casa, sobre a tua família. E essa promessa é uma promessa de restauração, de recomeço, de novo tempo. Presta atenção, meu irmão, quando o inferno está achando que está cavando a tua cova, aí um buraco, dá para enterrar a tua promessa, por isso Deus usa talvez o mesmo buraco que ele acha que está ganhando, que está vencendo, para plantar um recomeço na tua vida, para gerar uma nova história na tua casa. O que parece enterro no reino de Deus é plantação. Deus não escreve enquanto o final do diabo que é por vir, meu irmão. Trabalhei alguns pontos para a gente meditar durante essa semana sobre algumas coisas que a gente precisa começar a gerar no nosso coração através da fé. Coisas que a gente não consegue enxergar, coisas que a gente não consegue ver, mas no nosso coração é despertado a fé para ter a certeza de que aquilo que a gente não vê certamente se cumprirá. Amém ou amém? Amém. O primeiro ponto dessa noite que eu quero trabalhar com você, a promessa não morre. A promessa de Deus, ela se reinventa, ela tem a força. Eva engravida. E a história diz que ela não escolhe qualquer nome. Eva dá o nome ao menino de Sete, que significa compensação. No original, Sete significa reposição. Deus está recompondo. Quando ela olha para Sete, ela não está olhando para um bebê qualquer. Ela está olhando para a prova de que quando Deus decide recomeçar, Ele não te dá de volta o que você perdeu. Ele presta atenção, Ele te dá algo que carrega a promessa da eternidade. Deus, Ele não devolve Abel, mas tem alguém que carregava não só o consolo, mas a continuidade da promessa. Deus, quando restituir aquilo que você acha que foi perdido, Deus ele não vai restituir só, meu irmão, aquilo que você acha que você perdeu, não. Ele vai restituir na tua vida aquilo que vai dar continuidade à promessa. E o que Ele prometeu para você, irmão, juntos aqui, toda a palavra lançada sobre você não é uma palavra como agora, é uma palavra lançada para a eternidade, vai perdurar de geração em geração. Você não foi convidado para transformar a sua vida, é através da
E o que ele vai gerar na tua vida, meu irmão, mais excessivamente, não é a cópia do que se perdeu. O que Deus restituiu na vida de Eva não é a cópia daquilo que foi perdido. É um substituto que carrega um novo propósito, uma nova unção, uma nova história. Isso é o que significa sete na nossa vida. O filho do luto que se tornou pai da adoração. Você imagina o clima daquela casa. Perderam 2 filhos. E o texto diz, então, com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome de quem? O nome do Senhor. Perceba, o filho que nasceu do choro, o filho que nasce do luto, gerou um filho que gerou a adoração. O que vinha do climinha, o que vinha do clima de tensão, de luta, de briga, o que nasceu nesse estado familiar, é o mesmo homem que tomou responsabilidade e trouxe para si, para a sua geração, aquele que gerou também a adoração através da invocação do nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que independente do que você está vivendo agora, independente da circunstância que cerca a tua casa agora, se você decidir se posicionar onde o seu pai não se posicionou, se você decidir se posicionar onde a sua mãe não se posicionou, e invocar o nome do Senhor a partir de você, a tua geração será uma geração de adoração ao nome dele. Isso me faz lembrar o termo de onde aparece a primeira vez a palavra adoração. Alguém se lembra disso? Alguém sabe de onde aparece a primeira vez a palavra na Bíblia, adoração? Abraão, Isaac, subindo a montanha, e Abraão tem no seu coração a ordem de sacrificar seu filho. E aí no meio da caminhada, chega um ponto que no meio da subida, Abraão diz aos seus servos, fiquem até aqui, me aguardem, porque eu vou subir. Presta atenção, você precisa de profundo. Você precisa entender que para invocar o nome do Senhor precisa de adoração. Eu vou te explicar o que é adoração bíblica. Primeira vez que ela aparece, Abraão fala para os seus servos, fiquem aqui, porque sobe eu e o garoto para adorar o Senhor. Adoração, essa palavra que vem, que brota do coração de Abraão, sabe o que significa? Sacrifício. Abraão está falando assim, eu vou subir para sacrificar aquilo que mais me custa. Quando a gente vem para a igreja, a gente fala assim, eu vou adorar o Senhor. O que a gente está declarando para o céu ouvido original é, eu estou indo sacrificar ao Senhor. Estou indo agradecer ao Senhor. Independente da circunstância que nos move, independente do cenário que nos move, independente das ameaças que nos cercam, eu vou adorar ao Senhor e sacrificar aquilo que mais me custa. Quer saber o que é adoração, meu irmão? Adoração é sacrifício. E normalmente o sacrifício vem no original, daquilo que mais nos custa. Se estamos dispostos a sacrificar aquilo que a gente pediu como bênção ao Senhor, e o Senhor nos entregou, isso se chama adoração. A bênção não nos poupa do principal, que é a presença dele sobre nós. Eu repito, o filho que nasceu no choro é o filho que vai trazer um ambiente de adoração sobre aquela casa. Deus transforma as lágrimas num culto, transforma a dor em altar, transforma fracasso em uma geração de avivamento. Eu não sei qual é o teu cenário da tua casa, mas há uma atmosfera de promessa sobre esse lugar, há uma atmosfera de promessa sobre a tua vida, e é talvez aquilo que você mais vem buscar aqui, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Deus está falando, filho, basta você tomar a posição de invocar o nome do Senhor, e a palavra diz, invocareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. E aquilo que era para fracasso, Deus ele transforma nessa hora em avivamento. Você acha que você está vivendo um luto? Deus trouxe aqui para te dizer, desse luto nasce uma geração que vai me buscar como nunca antes. Isso aqui é promessa. Desse
no tempo que queremos. 7 dias. Nem sempre Deus nos dá a resposta no tempo que a gente quer. Mas escute, sempre virá a resposta no tempo que Ele identificar que precisamos. Deus sabe. Foram anos de sofrimento até Sete nascer. Anos carregando luto, anos carregando culpa, anos carregando vergonha. O tempo do homem dizia, não, acabou, não tem mais esperança. E o tempo de Deus dizia assim, eu só estou começando, eu só estou escrevendo uma nova história, eu só estou te preparando para o que há de vir, porque eu vou derramar sobre a tua vida. Relógio de Deus não se atrasa, irmão. O relógio de Deus, ele espera o terreno da tua vida estar fértil, pela dor, pela fé, pela dependência. Quantos querem viver milagres aqui? Quantos querem viver? Eu quero viver milagres. Então, você precisa entender que quem quer viver milagre precisa entender o tempo de depender de Deus. Há um tempo dele para você aprender a viver dele. Se Deus não te deu antes, é porque antes você não entenderia o que recebeu. Se Ele derramou agora, isso significa que você não quer mais só bênção, você quer presença, você não quer só milagre, você quer Deus acima de todas as coisas. Escute, meu irmão, e Deus ele responde não no tempo do nosso desejo, mas no tempo da nossa maturidade espiritual. Deus ele responde. E quando a dor gera maturidade, Deus libera um legado. Deus libera algo que se perpetua pela nossa geração. O texto não diz assim, ó, apenas que Sete nasceu. O texto diz assim, ó, que então começaram a invocar o nome de quem? O nome do Senhor. Ou seja, algo aconteceu espiritualmente a partir daquela geração. Que era uma história marcada por queda, marcada por medo, marcada por dor. Agora se torna uma geração marcada por adoração. Se transforma numa história marcada por busca. Uma geração que é marcada pela consagração do Senhor. Escuta isso aqui. Famílias que entenderam a dor se tornam famílias que sustentam o avivamento. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Famílias que entenderam o tempo difícil. Talvez famílias que entenderam a dor, o tempo de dor, o tempo de escassez. São essas famílias que sustentam o avivamento de Deus para essa nação. Quando você aprende a não desperdiçar a dor, Deus transforma a sua casa num altar. É no tempo de angústia. E quando Deus libera a promessa de voltar sobre a tua vida, irmão, sabe o que acontece? A sua família deixa de ser lembrada pela vergonha e passa a ser lembrada por quem a sua família se tornou. Você não vai ser mais conhecido, nem lembrado pelo que perdeu. Você vai ser conhecido como uma família que invoca o nome do Senhor. É assim que essa família é conhecida. Muita gente fala sobre o homem e a mulher que caíram. Poucos falam da família que foi transformada, que foi reavivada, foi buscada através da sua geração futura para voltar a invocar o nome de Deus. Essa casa. Escuta, meu irmão, Deus ele transforma as cicatrizes em heranças espirituais. Deus é especialista nisso. Adão e Eva não são mais apenas o casal que caiu. Você pode dizer amém por isso? Amém. Agora, são os pais da geração que busca Deus. Eu sei que você escuta em toda a totalidade do cristianismo, eles são os homens responsáveis pela terra. Eu sei que você só escuta falar isso. Mas esquecendo de dizer que eles são os pais que frutificaram dentro da sua casa, o homem que trouxe para o seu neto a vontade de adorar a Deus, de buscar e invocar o nome do Senhor. São os mesmos homens conhecidos pelo fracasso, são os homens que tiveram capacidade, através da bênção de Deus, de gerar novamente e geraram dentro da sua casa homens
homens que buscaram e invocaram o nome do Senhor. Talvez o inferno tenha te apresentado essa história como uma história de queda. Talvez o adversário tenha apresentado a tua história, a tua fonte de nascimento, o teu relacionamento como fonte de queda. E Deus, meu irmão, a promessa dele para a tua vida é que Ele não tem interesse em te apresentar como aquele que caiu. Deus, Ele tem interesse em te levantar como aquele que teve coragem de recomeçar. E através da coragem de recomeçar, aquilo que era para vergonha se transformou em honra. Aquilo que era para vergonha se transformou em testemunho de que só Deus faz por aqueles que voltam os seus olhos para Deus. As pessoas só conheciam aquele casal como o casal que perdeu o Éden. Mas agora o céu os conhece como os pais de uma geração que levantou um altar no meio do caos. No meio do caos familiar. Eva olha para o menino e fala: o Senhor me deu uma chance de recomeço. O Senhor olhou para o meu ventre e me abençoou. É isso que Eva está falando. No meio da desgraça, um filho matou outro filho fugiu, e agora quando ela recebe mais um filho, o que ela diz? Ela não murmura, ela não fala, e acabou. Como uma mulher falou, e foi-se agora, Deus. Ela fala: o Senhor olhou para mim e me deu uma chance de recomeço. Essa noite de Eva e Adão se levantarem no nosso meio e falar assim: o Senhor olhou para mim e me deu uma chance de recomeço. O Senhor tem dado uma chance de recomeço para você. O Senhor te dá uma chance de recomeço na tua vida. Você pode falar assim: eu nem sou pai ainda, eu nem sou mãe ainda, mas o Senhor está dando uma chance de você recomeçar dentro da tua casa. Talvez você não gere filhos, talvez o chamado que Deus te deu agora seja para gerar paz que adoram a Deus, através da tua conduta, através do teu posicionamento. Eu trouxe você aqui para te dizer, meu irmão, que você não vai ser lembrado pelo que te derrubou. Você vai ser lembrado pelo altar que você ergueu depois da queda. Eu mostrei isso para você. Última verdade que eu tenho para falar para a nossa noite: quando nasce Sete, o ciclo de luto termina. Quando o menino nasceu, o ciclo de dor acaba. E é gerado um novo ciclo de glória a Deus. Um novo ciclo começa. E a história diz que quando o Sete nasce, presta atenção aqui, algo morre. Que é isso, pastor? Algo morre. Morre a culpa, morre o lamento, morre a vergonha. E nasce o quê? Que nasce, pastor? O que a história diz? Que nasce restauração sobre a família, nasce a presença sobre a família, vem o avivamento sobre a família. O mesmo útero que gerou dois filhos aqui, agora gera propósito. O ventre que chorou por Abel, chorou por Caim, agora sorri por Sete. O lar que chorou a toda perda, agora se enche de glória e de adoração por Sete. Se coloque de pé, por favor, levanta a tua mão, meu nome de Jesus. Eu trouxe essa noite aqui para te dizer: eu vou gerar no teu ventre espiritual, no teu casamento, na tua casa, no teu ministério, algo que não é só consolo, algo que é legado, que é promessa, é sobrenatural. Seu recomeço vai ser pequeno, meu irmão. Quando a história parecia encerrada, Deus abriu uma nova página. Caim não pôde destruir o que Deus havia prometido. Abel não foi até o fim, Abel não foi o fim. Sete é um sinal que o diabo pode tentar, mas a promessa é maior, sempre será maior do que a perda. E a hora de um dia novo é chegada. O fato de você estar aqui hoje é porque Deus trouxe você aqui para dizer que ainda há promessas para ser geradas. Ainda tem um começo para ser gerado na tua vida. Ainda há um ciclo para ser encerrado, esse ciclo de dor.
esse tempo de vergonha termina hoje, em nome de Jesus. Você vai entender. Começa hoje um tempo de adoração, e você já sabe que é adoração, é sacrifício. Mas quem está disposto a viver sacrifício pode esperar mais promessas. Quem está disposto a sacrificar pode esperar um tempo de restauração ainda maior. Feche seus olhos. Vem comigo. Repete essa palavra comigo. Senhor, eu te apresento meu luto, minhas dores, minhas perdas. Gera em mim, Senhor, 7. Gera em mim um recomeço. Faz do meu lar voltar, Jesus. Faz da minha dor uma semente. Isso, repete isso. Faz do meu lar. Isso. Faz do meu futuro um testemunho da tua glória. Põe a sua mão no seu coração. Fale com o Senhor nessa noite. Só você e Ele sabe como é que anda a tua família. Só você e Ele sabe como é que anda a tua vida, a tua história. Com certeza que se você está aqui hoje, Deus trouxe você aqui hoje, é porque a palavra dele para a tua vida é que ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de escrever uma nova história, ainda dá tempo de fazer tudo de novo. Não é de começar de novo, é de recomeçar com a mesma pessoa, com a mesma casa. Deus não tem interesse de trocar de pessoas. Deus tem interesse em escrever novas histórias com as mesmas pessoas. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Os filhos têm, Senhor, vindo buscar a tua face, buscar a tua presença, talvez no tempo de luta, no tempo de dor. E os tempos de dores, Senhor, revelam a tua fidelidade. Os tempos de lutas revelam a tua graça que nos alcança. Espírito Santo, consola os corações. Veja você tem entrado aqui com essa situação dentro da tua casa, um inferno. Um clima que você não tem vontade de voltar para lá. E Deus trouxe você aqui para dizer que através da tua vida, uma nova história pode ser iniciada. Um novo ciclo pode ser gerado. Talvez você esteja se perguntando assim: o que eu preciso para viver isso? O que eu preciso para ser gerado isso na minha casa? Na vida dos meus pais, na vida da minha esposa, na vida do meu marido? O que eu preciso? Reconexão. Fazer como Enos fez e voltou a invocar o nome do Senhor. Talvez essa palavra tenha tocado no teu coração. Você queira experimentar e viver isso. Queira assumir um compromisso com esse Deus que escreve novas histórias, que dá uma oportunidade de recomeço. Eu quero convidar você, eu não quero te constranger, mas eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos. Você que quer esse novo compromisso, essa nova história. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Eu quero orar por você. Talvez você queira confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E esse continue com a sua mão levantada. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, igreja. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, é uma palavra que não volta vazia. A tua palavra é uma palavra que encontra corações que desejam viver e experimentar, Senhor, da tua novidade de vida. Pai, esse jovem levantou as mãos. E eu quero profetizar sobre ele um novo tempo, Pai, uma nova história, Senhor. Que talvez palavras malditas lançadas sobre ele não vai dar para nada, não vai ser nada, sejam quebradas e derrubadas agora, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda palavra maldita sobre a vida do teu filho. Pai, no nome de Jesus, escreve uma nova história, escreve um novo tempo. Eu profetizo um novo tempo sobre a vida dele. Mas, Senhor, que através dessa rendição, Senhor, a casa do teu filho seja alcançada, os pais do teu filho sejam alcançados. Senhor, os irmãos, Pai, no nome de Jesus, escreve uma nova história. Senhor, teu filho decidiu levantar um altar de adoração a ti nessa hora. E Deus, no nome de Jesus, eu não conheço um homem que tenha se rendido a ti e não tenha experimentado da tua vida sobre a vida dele. O Senhor não deve nada a ninguém. Eu quero te pedir, Senhor, escreve o nome do teu filho no livro da vida. A salvação da casa, eu sei que quando há salvação da casa, o céu fica em festa, Senhor. E nós celebramos o teu nome nessa hora, Pai. Pela vida do teu filho nessa noite.
Senhor, no nome de Jesus, dá graça, dá suporte. Espírito Santo, ajuda o teu filho, Pai. Senhor, que ele tenha entendimento de que essa casa aqui é a casa que ele pode buscar recurso, que ele pode buscar ajuda, que ele pode buscar auxílio. Ele não anda sozinho nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu o abençoo como ministro do teu Evangelho, um novo tempo, um novo ciclo sobre a casa dele, sobre o relacionamento dele, sobre a vida dele, em nome de Jesus. Você diz um amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? Ah, legal, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? A salvação da casa. Aleluia. Aleluia. Fechando seus olhos.